Olá, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês e principalmente esse vídeo será direcionado aos evangélicos, primeiramente, e eu quero começar aqui com um tema ou uma expressão muito utilizada nesses últimos dias para falar das experiências de algumas pessoas evangélicas que estão se convertendo ao catolicismo. E há um jargão aí dizendo o seguinte: a Bíblia me tornou católico. Esse jargão, a Bíblia me tornou católico, eu quero aqui pedir licença, para usar um jargão aqui do pastor César Cavalcante. Pode isso, Arnaldo? E é exatamente sobre essa afirmação que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. Mas antes, eu gostaria aqui de ler alguns versículos da palavra do Senhor, que encontra no Salmo de número 119, versículo de número 17, nós encontramos assim: trata teu servo com bondade, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Versículo 18, abre meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Versículo 37, desvia meus olhos das coisas inúteis e restaura-me por meio da tua palavra. Versículo 41, Senhor, dá-me o teu temor, a salvação que me prometeste. Então poderei responder aos que me insultam, pois confio em tua palavra. Não retires de mim a palavra da verdade, pois teus estatutos são minha esperança. Mais um versículo aqui para nós entrarmos diretamente no assunto, versículo 105 desse mesmo capítulo. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Vamos orar antes. Querido eterno Deus, diante da tua santa palavra, nos encontramos. Dependentes somos da tua graça e da ação do teu Espírito Santo, para que a iluminação da tua palavra, a luz da tua palavra, verdadeiramente seja, meu Deus, o nosso guia, seja aquela que vai nos conduzir com segurança no caminho da verdade. Desvenda, Senhor, os olhos de muitos que nesse momento estão confusos diante de tantos ensinamentos. Que a tua palavra, e somente ela, seja na vida dos cristãos a regra única de fé e conduta. Deus amado, opera por meio desse vídeo em muitos corações, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, amigos, então vamos lá. De fato, há muitas pessoas hoje, deixando as igrejas evangélicas e migrando para o catolicismo. Bom, por que isso acontece? Primeiramente, nós temos que entender que isso acontece porque o ser humano é livre para fazer as suas escolhas. O mesmo acontece em vários segmentos. Por exemplo, cristãos abandonam muitas vezes o cristianismo
para converter ao ateísmo. Cristãos também se convertem ao budismo. Cristãos também se convertem ao, vamos colocar aqui, ao espiritismo. Cristãos também se convertem às religiões de matriz africanas. Cristãos se convertem aos mais diversos segmentos religiosos. Isso se dá pela liberdade que o ser humano tem e pela liberdade que nós temos de crença. E então o ser humano é livre para escolher, para fazer suas escolhas. E não é diferente que cristãos evangélicos se convertam também ao catolicismo. Mas também o inverso é verdadeiro. Ateus se tornam cristãos. Pessoas budistas se convertem ao cristianismo. Espíritas se convertem ao cristianismo. Pessoas de matriz africanas se convertem ao cristianismo. Também católicos se convertem ao evangelho, ao protestantismo. Isso também acontece de todos os ângulos, devido à liberdade que o ser humano tem. Logo, nós precisamos aqui pensar exatamente nesse contexto. O ser humano é livre para fazer as suas escolhas. Agora, precisamos ter também a consciência de que as nossas escolhas, elas terão consequências. Sejam consequências positivas ou sejam consequências negativas. Em se tratando de escolhas que estão relacionadas à vida espiritual, essas escolhas devem ser muito bem fundamentadas para que não venhamos cair em alguma cilada, em alguma armadilha, das quais possam trazer para a nossa vida um resultado que não é aquele que nós esperamos. Portanto, precisamos pensar o que de fato tem levado as pessoas a deixarem a sua fé protestante para migrar para outros segmentos, e aqui em especial para o catolicismo. Bom, então vamos ao jargão, ao tema utilizado ultimamente pelos ex-protestantes que se tornaram católicos, que dizem, a Bíblia me tornou católico. Pode isso, Arnaldo? Vamos lá. Claro que essa é uma afirmação que não é uma afirmação sustentável. Eu vou aqui dizer o motivo disso. Sim, primeiramente nós temos que admitir que uma pessoa que não conhece as Escrituras e que teve um contato inicial com a Escritura, uma pessoa que não é cristã e teve um contato inicial com a Escritura, ela pode sim ser conduzida à fé católica sem nenhum problema. Agora, será que uma pessoa que realmente conhece as Escrituras, poderiam as Escrituras conduzi-las à fé católica? E aqui eu creio que não, e eu vou dar aqui as minhas razões. A primeira coisa, nós temos que entender, vocês evangélicos que estão me ouvindo, devem compreender o seguinte: a fé católica, ela está fundamentada num tripé. E que tripé é esse? Bom, eles creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Então eles têm a Bíblia como orientação, como palavra de Deus, como regra de fé. Mas não é somente a Bíblia que é
a regra de fé católica, também eles têm igualmente importantes as tradições. E além das tradições, eles têm o magistério da igreja. Então a fé católica é sustentada nesse tripé: a Bíblia, a tradição e o magistério da igreja. O que seria esse magistério da igreja para você que é evangélico compreender? É a ideia de que a interpretação da Bíblia foi dada pelo Senhor Jesus aos apóstolos. E eles citam o texto bíblico que diz assim: aqueles que ouvir vocês, a mim ouvem, mas aqueles que não ouvir vocês estarão deixando de ouvir a mim. Mais ou menos, né, parafraseando aqui o texto bíblico, seria isso que o Senhor Jesus estava dizendo para os seus apóstolos. Uma vez que eles creem que o Pedro foi o primeiro Papa, o que não é sustentável também à luz das Escrituras e nem à luz da própria história. Isso é um assunto que nós podemos tratar mais adiante, mas eles acreditam que Pedro foi o primeiro Papa. E, portanto, a Igreja Católica nasce com Pedro sendo o primeiro Papa. E como o Senhor Jesus deu a capacidade aos seus primeiros apóstolos de trazer a interpretação correta das Escrituras, e eles acreditam que os papas são sucessores de Pedro, portanto, os papas e os seus sucessores, e os sucessores dos apóstolos, ali eu não sei como que chama no catolicismo, alguns líderes ligados ao clero católico ali, eles são responsáveis por trazer a interpretação correta das Escrituras. Então, quando eles trazem uma interpretação das Escrituras e diz essa é a interpretação correta, aquilo se torna algo inquestionável à luz da fé católica. Portanto, nós temos aqui então, na doutrina católica, o tripé que sustenta a fé católica. Quando nós olhamos o que os católicos acreditam, e nós temos ao longo da história vários elementos que foram incorporados na fé católica, a própria veneração dos santos, no sentido de a oração, a intercessão dos santos, o culto aos santos, o culto às imagens, a oração pelos mortos, a ideia do surgimento do purgatório e muitos outros elementos da fé católica são elementos que você não encontra ensino nas Escrituras para tais práticas. Eu tenho procurado fazer algumas leituras para a reflexão de algumas pessoas e tenho aqui até alertado aos amados irmãos do perigo da idolatria, né? O quanto isso é perigoso. Então, quando alguém que conhece verdadeiramente as Escrituras e diz assim, as Escrituras me levou ao catolicismo, não. Porque esses elementos que eu acabei de citar e outros demais elementos, Assunção de Maria, né? A virgindade perpétua, todos esses elementos que nós vemos aqui, as aparições marianas, as rezas que vão surgindo por intermédio dos santos. Bom, todas essas coisas, elas não estão registradas na Escritura e não foram ensinadas pelos apóstolos. Elas em nenhum momento foram ensinadas pelos apóstolos. Então, a Bíblia jamais te levará para esse caminho. Então, qual seria então o que levaria aqui essas pessoas a deixar a fé evangélica para irem para o catolicismo? Geralmente, essas pessoas, elas, ao tomarem conhecimento da tradição da igreja,
ao estudar os pais da igreja e tomar conhecimento da tradição da igreja, muitos evangélicos, por falta de estrutura espiritual, têm deixado tem permitido que a tradição tenha voz forte na sua decisão para a fé católica. Ora, os evangélicos negam a tradição? Não, de forma alguma. Os evangélicos não estudam os pais da igreja? Estudam sim os pais da igreja. Só que o que para nós é inspiração divina não é a tradição. Até mesmo porque a tradição, aquelas que eu tenho aqui citado, elas não existem desde o primeiro século da fé cristã. Elas vão surgindo. Algumas tradições, elas não entram em choque com as escrituras. Essas tradições que não entram em choque com as escrituras, nós evangélicos podemos abraçá-la sem nenhum problema. Agora, a tradição não é inspirada. O que é inspirada é o texto bíblico. Quando uma tradição ela não encontra respaldo nas escrituras, nós evangélicos a deixamos de lado, a rejeitamos. Por quê? Porque isso é uma atitude prudente. Isso é uma atitude prudente. Eu acabei de ler aqui para os irmãos diversos versículos onde a palavra de Deus deve ser aquela que norteia o caminhar dos servos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Outra coisa que leva geralmente um evangélico a converter ao catolicismo são as experiências. Ora, precisamos aqui fazer aqui uma observação que as experiências elas são responsáveis por muitas conversões, tanto de alguém que chega para a vida cristã, de alguém que chega para o evangelho, ou o contrário também. Pessoas tomam decisões baseadas nas suas experiências. Pessoas, por exemplo, que migram para o espiritismo, tomam geralmente as suas decisões baseadas numa experiência que teve com alguém que faleceu, com um ente querido, o contato que teve, um recado que recebeu e assim por diante. Pessoas que migram para demais religiões também, muitas das vezes elas vão e a experiência tem uma forte importância na sua decisão. Pessoas às vezes vão para um segmento religioso, se sente muito bem ali e aquela sensação agradável tem um peso na sua decisão. Alguns, até pastores, têm se convertido ao catolicismo baseado em experiência com Maria. Experiência com Maria. Isso é da agora? Não. Isso acontece, já tem anos que acontece essas coisas. Então, pastores que estão convertendo ao catolicismo porque tiveram uma experiência com Maria. A grande questão que nós precisamos tomar muito cuidado é que as experiências, elas têm que ser avaliadas também à luz das Escrituras, para nós não sermos enganados. Paulo falou claramente sobre isso quando escreveu a sua carta aos Gálatas, no primeiro capítulo. O que ele vai dizer? Se alguém anunciar para vocês um evangelho diferente desse que nós ensinamos, ainda que seja um anjo que apareça para vocês, ainda que seja um anjo, apareceu ensinando um evangelho diferente desse, deve ser considerado anátema, maldito, deve ser rejeitado. Por quê? Porque o inimigo tem a capacidade de transfigurar em anjos de luz para enganar as pessoas. Portanto, o cristão prudente é aquele que coloca a sua fé inteiramente assegurada por aquilo que as Escrituras Sagradas nos instruem. A luz para o nosso caminhar cristão deve ser a palavra do Senhor.
Muitas experiências acontecem também ao contrário. Aqueles que às vezes saem do catolicismo e vão para as igrejas evangélicas, muitas vezes as experiências também têm também a sua importância nas decisões. E então nós temos que tomar muito cuidado. E você, evangélico, não caia nesse argumento, não caia nessa falácia de que a Bíblia está levando os evangélicos para o catolicismo. E aqui eu não estou falando com o intuito de ofender os nossos irmãos católicos de forma nenhuma, em nenhum segmento. Com muito respeito, com muito carinho, eu estou aqui colocando aquilo que nós evangélicos cremos como a palavra de Deus, fonte segura para a nossa jornada, a nossa caminhada cristã. Portanto, não caia nesse engodo que a Bíblia somente te conduziu ou conduziu alguém para o catolicismo. Não. Se você for analisar, a Bíblia somente jamais levará alguém para o catolicismo. Um evangélico, alguém que conhece a Bíblia, jamais irá para o catolicismo apenas pela Bíblia. Tem que existir uma outra coisa. Ou o peso da tradição, ou o peso de uma experiência sobrenatural. Mas fato é que a Bíblia, somente ela, jamais levará alguém para o catolicismo. Até mesmo porque as doutrinas católicas não se sustentariam apenas à luz das Escrituras. Precisavam ter esse tripé, tradição e magistério da igreja. Se não tiver a tradição e o magistério da igreja, a igreja católica, com as suas doutrinas, não se sustentaria somente à luz das Escrituras. Bom, eu estou aqui fazendo esse breve relato, esse breve vídeo para despertar a você, meu irmão que está me ouvindo, a tomar cuidado com aquilo que você está ouvindo. O meu canal e o meu ministério não é um ministério apologético. Portanto, eu aconselho você que é evangélico a acompanhar alguns apologetas evangélicos. Nós temos bons apologetas evangélicos aí auxiliando na defesa da fé evangélica. Nós temos aí o nosso um irmão em Cristo, Lucas Banzoli. Né? Se você digitar Lucas Banzoli, você vai estar em contato com alguém que tem feito um bom trabalho apologético com relação à defesa da fé cristã, da fé evangélica. Também você tem um canal, CACP, né, que é o canal ali que também defende, né, um canal apologético que está em defesa da fé cristã. Né? Então não vá se apoiando naquilo que você está ouvindo, simplesmente porque um pastor agora deixou de ser pastor e se tornou um evangélico. Nós temos também padres que deixaram de ser padres e se tornaram evangélicos. Aqui eu posso até, mais para frente, trazer algumas experiências que nós temos, né, de testemunhos também de padres que deixaram o catolicismo e como que eles deixaram o catolicismo também e vieram para a fé evangélica. Então, não é o fato de um padre ou de um pastor ou alguém de uma posição de destaque em um determinado segmento ter deixado que isso seja o motivo para você também seguir a tal influência. Não. Seja prudente, vá para a Bíblia. Vá para a Bíblia. Ora, a palavra de Deus é o que nos assegura verdadeiramente o caminho certo que nós devemos seguir. A Bíblia é a palavra do Senhor. E nós seremos julgados por meio daquilo que nós encontramos como instrução nessa palavra. Portanto, precisamos ter esse cuidado. E aqui eu quero repetir o primeiro versículo que nós lemos aqui. Trata teu servo com bondade, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre meus olhos. Que essa seja a sua oração, meu irmão, que está confuso nessa hora. Diga ao Senhor, Senhor, trata
o teu servo com bondade, para que eu viva e obedeça a tua palavra. Abre os meus olhos, Senhor, tira as escamas dos meus olhos, remova o espírito de confusão, para que somente a luz da tua palavra seja aquilo que vai guiar as minhas decisões, e não as minhas emoções, não seja o meu coração, o meu sentimento ou uma experiência sobrenatural que possa direcionar os meus passos. Embora as experiências tenham sua importância na fé, mas o coração enganoso e também as experiências sobrenaturais podem não ser advinda do próprio Deus. A própria palavra do Senhor diz que o inimigo das nossas almas transfiguram em anjo de luz. Que Deus abençoe a você que está ouvindo, que está assistindo a esse vídeo. Busque ao Senhor, fortaleça na sua fé. Não sejam os escândalos que estão acontecendo e muito nos meios evangélicos razões para que você abandone a fé evangélica. O evangelho nada tem a ver com aqueles que não seguem as orientações evangélicas, as orientações de Jesus. O evangelho não tem nada a ver com aquele que é desobediente e imprudente. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Portanto, você, meu irmão evangélico, permaneça firme na fé em Cristo Jesus e na sua santa palavra, guardando no seu coração a fé dada uma vez por todas ao povo santo, seguindo a orientação e o conselho de Judas na sua carta. É hora de nós batalharmos pela fé, batalhar pelos ensinos apostólicos que foram dados e registrados nas Escrituras. Que Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor fortaleça a cada um de nós, para que não sejamos confundidos em nossa fé e não venhamos cair em nenhuma armadilha. Assim, eu termino esse vídeo em nome do Senhor Jesus.